Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. E hoje eu tenho uma grande satisfação de trazer aqui o Ian, que eu nem vai começar aqui conversando como é que a gente se conheceu bem. Então, Ian, pode ficar se apresentando aí 60 segundos para se apresentar, mais 60 segundos, uma hora, quanto tu quiser. Eu sou o Ian, eu sou dono da página no Instagram Cristianismos Orientais. Eu sou um cristão oriental, eu sou católico oriental. Eu sou graduando em teologia também. E o Lucas, ele me conheceu aqui por causa da página, né? Eu tô aqui para tirar as dúvidas dele, falar com vocês. Bem isso. Perfeito. Quem nunca, né? Quem nunca no mundo aqui cristão do Ocidente achou que a igreja cristã seria dividida entre protestante, católico, ortodoxo e copta e pronto. Como se toda a tradição oriental, todas as igrejas do Oriente, fosse só alguma coisa ou tipo uma coisa muito definida. Então, Ian, eu gostaria de saber o que é as igrejas orientais e quais são as igrejas orientais. Olha, o que são as igrejas orientais? Elas são desdobramentos diretos da primeira expansão do cristianismo desde o século I. Então, elas são igrejas que se formaram, sobretudo no período antigo. E, assim, basicamente, a gente tem três grandes grupos de igrejas orientais, né? Que são as igrejas matrizes, que seria a igreja ortodoxa, que é aquela que professa o credo calcedoniano e que esteve em comunhão com a igreja católica romana até por volta do século XI. Então, inclui as igrejas do mundo eslavo, né? As igrejas russa, sérvia, búlgara, as igrejas gregas dos patriarcados históricos, né? Constantinopla, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, e também a igreja da Geórgia e a igreja da Romênia. Esse grande grupo que é aquele principal, né? Que o pessoal conhece no Ocidente, que é a igreja ortodoxa. Você tem o segundo maior grupo, que são a Igreja Ortodoxa Oriental, que são aquele grupo de igrejas que rejeita o Concílio de Calcedônia. Então, é a Igreja Armênia, a Igreja Síria Ortodoxa, a Igreja Copta, a Igreja Etíope e a Igreja Sírio-Malankar na Índia. E você tem o menor grupo, que coincidentemente já foi a maior igreja do cristianismo durante todo o período medieval, que é a chamada Igreja do Oriente, que é a igreja que nasceu ali na fronteira do Império Romano com o Império Persa e que ela sempre se expandiu para o leste, em direção ao Extremo Oriente, chegando até a China, que eles são comumente conhecidos como nestorianos, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Vai pincelar Então, nisso. basicamente, são esses três grupos de igreja. Então seria a bizantina, a siríaco ocidental e a siríaco oriental. A Igreja Ortodoxa Bizantina, de fato, ela tem uma tradição comum. Agora, as igrejas ortodoxas orientais que regentam a Calcedônia, cada uma tem a sua cultura. Então, tem a tradição siríaca ocidental, mas ela também tem o mundo copta, o mundo etíope e o mundo armênio também, fazendo parte. E os sírios orientais seriam aqueles que são a Igreja do Oriente, né? Era tão mais fácil antes, Ian. Tipo, eu sabia que existia uma diversidade do cristianismo lá, mas, tipo, a gente tava conversando muito pelo WhatsApp. Toda noite a gente tava conversando sobre isso. Eu indo sempre com muita mais dúvida e Ian sempre me explicando com muita calma. E ele meio que fez uma lista para mim. Eu queria só, tipo, saber, assim, as cabeças, as igrejas cabeças. Ele me mandou, assim, todas, em categorias. Igreja ortodoxa, ortodoxa patriarcado ecumênico, grega, grega da Antioquia, etc. Então, além dessas que você listou aqui, são as três, a bizantina, a ocidental oriental, e tem também a Armênia, a Copta e a Etíope. Existe alguma igreja, alguma tradição de igreja que, tipo, sumiu, Ian, que foi esquecida? A gente tem duas igrejas antigas que elas
infelizmente, elas foram extintas, né? Você tem a igreja da Núbia, que a Núbia, para quem não sabe, ela é aquela região mais ou menos do atual Sudão, ali ao sul do Egito. Você tinha três reinos cristãos ali durante toda a Idade Média. Você tinha um cristianismo núbio ali, você tinha a igreja núbia, que ligava esses três reinos e que ela fazia parte também da comunhão com a igreja copta, e que por volta do século XV, assim, pelo avanço do islamismo, ela desapareceu. E você tem uma outra igreja, que é a igreja apostólica caucaso-albanesa, que ela fica, a Albânia do Cáucaso não é o que a gente tem hoje como atual Albânia, que fica nos Balcãs. A Albânia do Cáucaso é mais ou menos hoje onde é o Azerbaijão, ali naquela região. Aquela igreja também, por pressão do islamismo, ela desapareceu, mas até hoje você ainda tem o povo, os descendentes dessa igreja, que é o povo Udi, que eles são uma outra etnia que vive ali no Azerbaijão ainda. São cristãos, então, também, né? Hoje eles não têm a igreja deles mais, né? Mas eles vivem ou dentro da igreja armênia, ou eles vivem dentro da igreja georgiana. Uhum. Mas eles não têm mais a igreja própria. Então, assim, por mais que o povo não tenha desaparecido, a estrutura eclesiástica da igreja deles desapareceu. Hoje você só tem os templos, né? Tô entendendo. Cara, que rico, né? Que rico. Ian, me diz um pouco sobre a questão dos teólogos das igrejas orientais. Tipo, são os mesmos que o da igreja ocidental, Agostinho, São Tomás de Aquino, Tertuliano, etc. São os mesmos? Olha, dos três que você citou, o único que é universalmente reconhecido nas igrejas orientais em sua total diversidade é o Tertuliano. Hum. Agora, Agostinho é reconhecido no mundo grego, mundo bizantino, mas ele não tem voz autoritativa como ele tem no Ocidente, e Tomás de Aquino esquece. Esse aí o pessoal nem sabe quem é, nunca ouviu falar, é uma incógnita, que nem os teólogos, a maior parte dos teólogos de algumas igrejas que o pessoal também nunca ouviu falar. Você tem alguns teólogos dessas igrejas que são compartilhados, né? Geralmente são aqueles grandes autores do século IV que estão envolvidos nas grandes controvérsias entre o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Então, por exemplo, você tem os três capadócios, que são universalmente reconhecidos, você tem Atanásio, né, que é copta, que também é universalmente reconhecido, você tem Efrêmio Sírio, que também é universalmente reconhecido, mas aí, dado assim, o desenvolvimento de cada igreja, eles vão criar seus próprios teólogos, né? E cada tradição vai ter o seu próprio teólogo. Então, se você quiser que a gente cite alguns. Oi? Alô? Oi, oi? Oi, caiu? Não, pode falar. Não, se você quiser que a gente cite alguns, assim, os mais famosos, por exemplo, da tradição bizantina, posterior aos capadócios, você teria, por exemplo, Máximo Confessor, João Damasceno e Gregório Palamasso, por exemplo. Agora, da tradição copta, você tem aqueles que a gente compartilha, né? Que são aqueles chamados os pais do deserto, né? Então, Santo Antão, Pafômio, Macário. Mas você tem também o grande teólogo da igreja copta, que viveu mais ou menos nesse período e ele não ficou famoso, que é Abba Shenut, o arquimandrita do Mosteiro Blanco, no Egito. Ele foi o primeiro grande autor da língua copta, e também ele é o grande teólogo dos coptas, né? Além, claro, dos papas que eles têm, né? Que o principal de todos é Atanásio, depois Cirilo, e o Papa Dióscoro, que foi aquele que foi condenado no Concílio de Calcedônia.
E mais Os recente, papas seriam nossos santos aqui, né? Os bispos. isso. É, Entendo. o São Cirilo de Alexandria e o Santo Atanásio de Alexandria. Os dois Uhum. são, ambos são coptas. E uma dúvida, você citou, você disse que tem esse aí, o Copta, que é o mais conhecido, o maior dos teólogos de vocês. O que me caiu numa dúvida de que aqui um maior teólogo, em alguns casos, né, não vou generalizar para algumas pessoas, é aquele que tem uma obra mais sistemática quanto a doutrinas cristãs. No cristianismo oriental, também é assim, ou a questão do maior teólogo de teologia se foca muito na questão ascética e mística? Olha, depende, na verdade, porque assim, você tem os grandes teólogos que foram sistemáticos, mas você também tem aqueles grandes teólogos que eles se tornam grandes não tanto pela sua teologia, mas pela sua ação, né? Então, por exemplo, Atanásio de Alexandria, ele não é um grande teólogo no sentido filosófico da coisa, mas é por causa de toda a luta, de tudo que ele defendeu. Por exemplo, você tem Máximo Confessor na tradição bizantina, ele é um grande teólogo também da tradição bizantina, mas ele, como autor, ele não era nem um pouco sistemático, ele era muito confuso na sua escrita, ele abordava uma série de temas, mas ele também ficou famoso, ele foi chamado de confessor porque a doutrina que ele defendeu, ele literalmente sofreu na carne, né, por defender ela. E você tem também aqueles grandes teólogos que não usam a teologia no modo como a gente conhece, né? Por exemplo, Efrem o Sírio, que é o grande pai da igreja da tradição siríaca, tanto oriental quanto ocidental, toda a teologia de Efrem ela é construída em poesia, ela é construída em verso, ela foi feita para uso de coro na igreja, e ele se tornou o maior teólogo da tradição siríaca. Você tem também outro grande teólogo, por exemplo, Gregório de Narek, que é um monge armênio, e que recentemente ele até virou doutor da Igreja Católica, mesmo sem nunca ter sido católico. Ele também, ele escreve toda a sua teologia em poesia. Toda a teologia dele é em verso. Então, não necessariamente são teólogos sistemáticos, mas, por exemplo, você tem João Damasceno, da tradição bizantina, que é um teólogo mais sistemático. Ele escreveu uma obra chamada A Fonte do Conhecimento, que é uma grande teologia sistemática. Você tem, por exemplo, na tradição etíope, Yared, o liturgista, e ele é o pai, ele é considerado tanto na Etiópia quanto na igreja o pai da música e da notação musical etíope. E ele basicamente criou a maior parte dos hinos que usa na liturgia. Então ele é honrado também como um grande teólogo, sem não necessariamente ter escrito em teologia sistemática. Que lindo, velho, que lindo. A gente conversou bastante sobre uma, uma relação entre um protestante como eu e um é, oriental como você. Eu tô dizendo oriental só pra, tipo, deixar expandido, certo? Tudo bem pra você? Sim, sim, claro. Ok. E você me contou que existe uma boa relação entre as igrejas orientais e algumas vertentes do cristianismo aqui no Ocidente. Qual seria a relação? Eu queria que você detalhasse melhor. A Assim, relação dos orientais com os católicos, com a tradição protestante e até com os evangelicais, se existir. não, assim, é assim, esse contato ele começa no período da ação missionária. Então, por exemplo, o primeiro grande contato assim, do catolicismo romano com essas igrejas, se você não considerar o período da antiguidade, onde mais ou menos existia uma correspondência de comunhão eclesiástica entre elas, vai ser no século XV, XVI, onde se inicia as missões católicas, e a gente conhece, né, as grandes ordens missionárias, por exemplo, jesuítas, e eles não ficaram famosos só por converter pagãos, mas eles usaram, os cristãos orientais tornaram-se alvos da missão católica nesse período. Então, nesse período que vai mais ou menos do século XVI até ao final do século XIX, a relação entre as igrejas orientais e o catolicismo romano era muito ruim.
era uma relação de hostilidade, porque as igrejas orientais elas estavam em franca decadência nesse período e o proselitismo é muito mal visto nas igrejas orientais. Eles têm uma atitude muito protecionista, né? Também por causa do desenvolvimento histórico, de viver sobre regimes que são hostis. Então, eles têm uma mentalidade muito protecionista, muito fechada. Então, quando vem o proselitismo, tanto católico quanto protestante, isso é muito mal visto. Só que isso começa a mudar no final do século XIX, até pela própria missão que uma das igrejas principais da Reforma abraça, que é a Igreja Anglicana, porque tanto pela questão de expansão colonial quanto pela questão diplomática, os anglicanos eles começam a expulsar esses missionários católicos e os missionários evangélicos vindos dos Estados Unidos que vinham fazer proselitismo nas igrejas do Oriente, mas eles também começam a mandar ajuda financeira. Então, por exemplo, no Egito, que era uma área de interesse do governo britânico, os embaixadores, tanto britânicos quanto os embaixadores da igreja anglicana no Egito, elas começam a ter uma boa relação com a igreja copta, e os próprios anglicanos são os fomentadores do atual nacionalismo copta, porque uma série de influências começa a se trazer tecnologia, recurso, e também, às vezes, recurso financeiro de ajuda e prestação de auxílio. Então, as igrejas orientais elas começam a se abrir a essa ajuda, porque eles não vão mais sentir as suas igrejas ameaçadas pelo proselitismo. E isso vai mudar, assim, essa posição mais fechada vai mudar muito, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, quando você vai ter um genocídio perpetuado pelo governo otomano contra as minorias cristãs do seu império, e as igrejas do mundo todo vão receber a notícia do massacre e vão se solidarizar com essas comunidades. Então, uma grande ajuda vai ser criada. Então, por exemplo, um dos fundadores do movimento ecumênico, dessa relação com as igrejas do Ocidente, vai ser a carta do patriarca de Constantinopla, em 1922, aonde ele endereça uma carta a todos os cristãos do mundo, e aonde ele mais ou menos ele gera o embrião do que é hoje a Organização Mundial das Igrejas, quando ele fala que, assim como os estados criaram a Organização das Nações, né, que seria a mãe da ONU, deveria haver uma Organização Mundial de Igrejas para auxílio mútuo e essas questões. Então, depois que passa também a Segunda Guerra Mundial, as igrejas cristãs do Ocidente elas vão olhar também para a nova situação que surgiu nas igrejas orientais, que está não só mais debaixo dos novos estados islâmicos que nasceram da queda do Império Otomano, como também aquelas igrejas que ficaram presas debaixo da cortina de ferro da União Soviética, né? Então, uma relação por volta da década de 50 até a década de 90 que toma fama essas igrejas e a situação das igrejas no Oriente, no Ocidente, e essa relação ecumênica, né, de amizade, fraternidade e ajuda mútua, né? Muito lindo pensar que existe realmente uma organização ecumênica chamada Conselho Mundial de Igrejas. Eu só fui conhecer ela com você. Eu não sabia. Eu não sabia, tipo, faz o quê? Mais de 70 anos que ela existe. E quem sabe a gente até não grava futuramente um episódio falando sobre a história dela e como ela está hoje. E você mencionou um genocídio, que o ecumenismo deveria ajudar para se reconhecer que está existindo um genocídio contra a Igreja de Cristo no Oriente. O que é esse grande genocídio? Assim, depois depois da expansão do Islã, por volta lá do século VI, a maior parte do cristianismo no Oriente ele ficou debaixo de regimes islâmicos, e na modernidade o mais famoso deles é o Império Otomano, e assim, o Império Otomano ele durou mais ou menos do século XIII até o fim da Primeira Guerra Mundial. E ali no final do século XIX, a decadência do Império Otomano
levou a criação, né, dos nacionalismos. Então, o governo otomano, o império estava se desfacelando, né, estava sendo dividido entre as várias nações que existiam dentro do império, e para que o governo evitasse essas separações, sobretudo 20% da população do Império Otomano, que vai desse período final do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial, que é quando, da Segunda Guerra não, da Primeira Guerra Mundial, que é quando começa o genocídio, 20% da população de todo o Império Otomano era cristã. E quando termina a Primeira Guerra Mundial, esse 20% da população se torna menos que 2%, porque dentro dessa onda de nacionalismos, os povos que são cristãos, por exemplo, os armênios, eles queriam o seu próprio Estado. E aí o governo brutalmente os massacrou. Então, por volta de 1894, o sultão Abdulhamid II ele ordenou o massacre de armênios. Essa geração que foi massacrada nesse período, eles são os avós daqueles que sofreram o genocídio armênio. Porque quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o governo turco ele foi tomado por nacionalistas turcos, e a ideia era que o Império Otomano se tornasse uma terra de turcos para turcos. E o que era a identidade turca? Era ser muçulmano e ser turco, então não podia haver outros povos. Então, armênios, gregos e as populações falantes de aramaico, que geralmente são chamadas ou de assírios, ou de siríacos, ou de arameus, ou de caldeus, isso não importava. O governo simplesmente, quem não fosse turco ou não fosse árabe, muçulmano, foi exterminado. Então, morreu por volta de 1,5 milhão de armênios durante a Primeira Guerra Mundial, morreu por volta de 250 mil cristãos falantes da língua aramaica, e talvez uns 150 mil, eu não me recordo agora muito bem, de gregos que não moravam na Grécia, moravam nos territórios ali da onde hoje a Turquia, então era aquela região da Ásia Menor, gregos ali na região, na costa do Mar Negro, e simplesmente isso foi motivado por um fator nacionalista. E uma curiosidade, né, para quem não sabe, a primeira vez na história que campos de concentração foram criados não foi no nazismo com os judeus, foi com esses cristãos, sobretudo os cristãos armênios, nesse período da Primeira Guerra Mundial, pelo regime otomano. Os nazistas só copiaram a ideia, né, futuramente, para massacrar os judeus, né. Então é uma história assim de luta, porque o genocídio esse genocídio cristão como um todo, ele não é reconhecido pelo governo atual turco e nem por uma totalidade de países do Ocidente. Então é uma luta essa história, porque assim, historicamente e demograficamente foi o maior extermínio de cristãos em toda a história da humanidade. Desde que Jesus Cristo encarnou até os nossos dias, né, em número, não se matou tanto cristão quanto se matou no período que vai de 1915 até 1924. Morreu mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Serem cristãs, né? Isso. Cara, e doeu o coração. Doeu o coração saber que tanto o irmão estava sofrendo uma perseguição terrível lá e nem sequer chegou ao nosso ouvido. Você tem alguma teoria porque a gente não soube disso aqui? Assim, houve um acobertamento dos países da Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, a gente sabe por documentação que os alemães, o Império Alemão era aliado do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. A gente tem por documentação que os alemães sabiam o que estava acontecendo com os cristãos lá. Você tem, por exemplo, no Natal de 1915, o Papa Bento XV, ele recebeu a notícia de que estava acontecendo na Turquia. Então, os países, a França também sabia do que estava acontecendo. A Inglaterra sabia, os governos eles sabiam, só que isso foi acobertado. Até porque a derrota do Império Otomano e a sua partição
era interessante para esses governos. Quando acontece a Conferência de Paz em Paris em 1919, os hierarcas sobreviventes dessas igrejas eles são convidados a participar e eles levam até a Conferência de Paz para esses governos dos países vencedores, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, as suas baixas de guerra. Porque, por exemplo, os britânicos e os franceses, eles prometeram aos armênios que iam dar a nação armênia. De fato, essa promessa ela foi cumprida parcialmente, porque você tem a criação do Estado da Armênia em 1918, mas era um Estado bem minúsculo, com bem menos território do que foi acordado. E, por exemplo, o símbolo nacional da Armênia, que é o Monte Ararat, que é onde bateu a Arca de Noé, até hoje é território turco, para a humilhação do povo armênio. E você tinha outras promessas. Os britânicos eles fizeram promessas aos árabes de criar um Estado árabe, que eles não cumpriram. Eles fizeram promessas também a um dos perseguidores desses grupos de cristãos, os curdos. Até hoje tem o debate da criação do Kurdistão, do país Kurdistão, mas ele já foi prometido ali na Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que os curdos eles colaboraram com o regime turco para, por exemplo, exterminar as populações falantes de aramaico. Então, muitos dos assírios foram exterminados pelos curdos nesse período. Então, os governos eles simplesmente acobertaram o que aconteceu. Acho que não sou eu, como muita gente, muitos historiadores ousam dizer que esse foi o maior genocídio, né? Ele não chega a ser numericamente o maior genocídio, mas a palavra genocídio foi literalmente criada, agora eu não me recordo qual que foi o autor, mas a palavra genocídio foi literalmente criada para descrever o que aconteceu com os armênios nesse período. Depois ela foi aplicada ao que aconteceu aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, de fato, esse genocídio que acontece no Império Otomano, se ele não é o primeiro grande genocídio do século XX, ele é talvez aquele que criou os paradigmas para que outros genocídios acontecessem, né? Foi nesse contexto que a diáspora começou. Olha, grande parte da diáspora que a gente tem... Explicar também até o que é diáspora, desculpe interromper. A diáspora é quando um determinado povo ele é forçado a sair da sua terra natal e ele forma uma grande comunidade em qualquer outro lugar que não seja sua terra natal. Então, uma diáspora cristã oriental seria todos esses cristãos dessas terras de origem eles imigrarem para outras terras. De fato, por exemplo, aqui a comunidade armênia aqui no Brasil ela é gigantesca. Por que ela é gigantesca? Porque boa parte da comunidade que veio para cá, eles são todos descendentes do que aconteceu, do genocídio. A maior parte da comunidade armênia aqui, e isso inclui todos os armênios, seja da Igreja Apostólica Armênia, da Igreja Católica Armênia e da Igreja Evangélica Armênia. É que aqui em São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, né? Então, aqui em São Paulo, você tem o bairro chamado Armênia, de tanto armênio que tinha. E aqui, no bairro da Armênia, você tem as 3 igrejas, uma na frente da outra. E a diáspora deles é basicamente vinda do genocídio. Você tem também, por exemplo, a diáspora de outros cristãos, que eles vieram desse período de meados do século XIX, que foi quando o Império Otomano começou a entrar em instabilidade e perseguir cristãos. A comunidade maronita que veio para a América, eles vieram justamente do massacre de Damasco, de 1860. E você tem outros cristãos também que vieram para cá, sobretudo nesse período, século XX, que é quando os eixos de estabilidade política eles mudam, né? Então, por exemplo, muitos cristãos russos e ucranianos foram perseguidos pela então recém-criada União Soviética. Então, a comunidade que está aqui em diáspora geralmente é descendente desse pessoal que foi perseguido.
Então, as diásporas geralmente elas são geradas, né, por perseguições. Você ou é expulso da sua terra, ou você precisa procurar melhores condições de vida, e geralmente você imigra. E assim, é uma curiosidade, né? O Brasil é um dos países que mais tem cristãos orientais em diáspora. Eu falo por experiência da minha igreja. A igreja católica melquita no Brasil ela é maior do que, por exemplo, a igreja melquita na Palestina, que, que é a maior igreja de Israel é a igreja melquita, e tem mais melquita aqui no Brasil do que lá, que é a situação da diáspora, né? A igreja, os patriarcas das igrejas orientais, eles não são, eles são fruto da diáspora, correto? Não, depende. Para você Atuais. ser eleito patriarca, ser eleito patriarca, você tem que ser bispo, né? E geralmente os bispos são das regiões lá. Uhum. Você tem uma exceção atual, que é o líder da igreja assíria, que ele sim é um filho da diáspora. Ele nasceu no Canadá, o atual catolicos patriarca da igreja assíria do Oriente, Marawa III, ele nasceu no Canadá. Mas aí ele fez o inverso, ele voltou, ele saiu dos Estados Unidos e voltou para o Iraque. Ele voltou, ele retornou à sede, olha que interessante, ele retornou à sede da igreja assíria ali por volta do período depois do genocídio, sobrou tão pouco assírio que tinha mais assírio que tinha fugido para os Estados Unidos, que a sede teve que ser transferida de Bagdá, que era a antiga sede, para Detroit, nos Estados Unidos. E aí hoje um filho da diáspora, que é o Amaral III, ele retornou a sede para o Iraque. Aí hoje, atualmente, a sede da igreja síria fica em Erbil, que também é a capital do Kurdistão iraquiano, lá no Iraque. Também tem os patriarcas de Antioquia, né? Os patriarcas de Antioquia, a maioria deles ainda mora na Síria, eles só não moram em Antioquia, que Antioquia fica na Turquia. Mas você tem, a maioria deles são nativos de lá. Você tem, assim, 5 igrejas que clamam que clamam a sucessão na igreja de Antioquia. Então, você tem a igreja síria ortodoxa, a igreja síria camaronita, a igreja católica melquita, a igreja católica sírio-católica, e. O que está faltando? E a Igreja Ortodoxa Grega de Antioquia. Os 5 Não, são sírios. não existe um preconceito da parte dos cristãos, tipo, por exemplo, o patriarca que nasceu no Canadá e depois voltou, ele não nasceu aqui, então, tipo, ele não nos representa. Existe um preconceito? Olha, existe. Isso de fato existe. A eleição do Marawa III, ela foi bem polêmica, mas assim, como o sínodo deles é pequeno, e, por exemplo, enquanto o pessoal está acostumado com números gigantescos de bispos, como na Igreja Católica, que tem mais de 300 bispos, assim, total de bispos da Igreja Síria são 17, e sendo que para a eleição do Marawa III só foram 8 bispos. Então, assim, como eles são pequenos, tem isso, mas como ele fez carreira, sabe, ele provou o valor dele, assim, que ele era fiel, tal, a cultura dele. Então ele foi aceito, e ele foi aceito como um elemento pacificador da igreja, né? E a decisão corajosa dele de voltar, né? Porque ele podia muito bem ter continuado em Detroit, nos Estados Unidos, que é um lugar muito confortável, e reinado da igreja de lá. Não, ele voltou para o Iraque. Ele voltou. A gente está falando de um Iraque que passou pela invasão dos Estados Unidos, que passou por todo aquele conflito contra o Estado Islâmico, é um Estado que está destruído, e ele tomou essa decisão corajosa de voltar para lá. Então, isso já ganhou o respeito. Mas assim, mas como ele é da etnia, porque assim, um dos grandes problemas das igrejas orientais é o que a gente chama de filoetnismo, que é a ideia de que a igreja deles é só para ele, é só do povo dele. Então, se você, por exemplo, é um convertido que não é do povo deles, você é um cristão de segunda categoria, por assim dizer. Mas como ele é da etnia, então ele teve menos problema, ainda que seja um filho da diáspora. Agora, por exemplo, vai eleger um bispo para a igreja
melquita que não seja árabe. Nossa, isso aí é um tabu. Até hoje eu nunca vi nenhum bispo da igreja melquita que não seja árabe, por exemplo. Você tocou numa questão que me surgiu também essa dúvida. Você falou sobre cismas. Nas igrejas orientais, existem tantos cismas e surgem tantas heresias como na igreja ocidental, na igreja latina? Ah, certeza. Assim, tem cismas que são entre elas mesmas, né? De ficar brigando entre si. Por exemplo, a gente está acompanhando o drama da igreja ucraniana num embate entre Moscou e Constantinopla, atualmente, desde 2018. Você tem cismas que são motivados por dissidências internas, e você tem cismas motivados pela heresia, né? Que é aquilo que as igrejas matrizes elas condenam como heresia. Então, tem vários grupos assim. Você pode pegar, por exemplo, na Armênia, por exemplo, você teve o cisma, você teve grupos heréticos chamados de paulicianos, que eram grupos dualistas, e você teve um outro grupo lá chamado de Tondrakians, que eles também eram dualistas. Então eles rejeitavam a hierarquia oficial da igreja, eles rejeitavam o sacramento, e eles foram condenados como hereges, e eles formaram um grupo, esses grupos, assim, sobretudo os paulicianos, que eles duraram até o século XIX. Você tinha esse grupo aí, que era essa, entre aspas, seita dissidente da igreja armênia, que durou até o século XIX. Você tem, por exemplo, na Etiópia, até a unificação do Estado etíope no século XIX, você tinha grupos que não seguiam a doutrina que é considerada oficial, né, que é o nome da igreja. Que a igreja etíope ela chama Igreja Etíope Ortodoxa Tewahedo. Tewahedo é uma doutrina cristológica que se tornou oficial, que foi a que venceu, mas você tinha grupos de oposição. Você tinha um grupo que acreditava que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo elas só se uniram perfeitamente no batismo. E esse grupo ele foi apoiado por um sultanato no sul da Etiópia, que era a região de Shoa. Então você tem essas várias dissidências, você tem vários grupos. Na igreja bizantina, por exemplo, você teve a questão dos bogomílios, e depois eles fugiram para o Ocidente, e eles provavelmente são os pais do chamado catarismo, que surgiu no sul da França. Então existem esses diversos grupos, considerados heréticos, claro, mas que foram sumindo ou por falta de adesão ou por serem muito fechados mesmo. Ou por, claro, perseguição do Estado por parte da Igreja Imperial, né, por parte da Igreja Oficial. Porque não é só o Estado cristão que perseguia esses grupos considerados dissidentes. Nos regimes onde a igreja vivia sob o islamismo, existiam acordos entre os líderes da igreja oficial, aquela que era autorizada pelo governo muçulmano, e os seus bispos para perseguir a heresia. Então, por exemplo, quando os muçulmanos eles invadem as terras cristãs do Império Romano Oriental, existia uma diversidade de grupos dissidentes e heterodoxos imensa. Por exemplo, quem acabou? Por que hoje a gente não vê mais nenhum gnóstico por aí? Sendo que até o século VI você ouviu falar de gnóstico. Por quê? Porque os muçulmanos foram lá e varreram todo mundo que não fosse da igreja, maioria lá, a igreja oficial, eles foram lá e mataram todo mundo para a igreja oficial. Caraca! Foi uma aliança com a igreja, então, ou não? Sim, tem questões de acordo. Por exemplo, a igreja copta, antes da chegada do islamismo, ela era dividida em três. Aí, depois que chega o islamismo, a igreja copta fica unificada. Por quê? Porque o governante muçulmano, ele precisa governar, então ele precisa de unidade entre aquele grupo. Então ele fala o seguinte, ou vocês viram muçulmanos,
ou vocês entram na igreja oficial, ou vocês morrem. Era assim. Uma igreja oficial seria uma igreja legitimada pelo Estado muçulmano, né? Era assim, quando os muçulmanos eles chegam, eles encontram aquela gama de população cristã brigando entre si. Quem é a maioria? A maioria é o que pode causar problema. Então, essa é a igreja oficial. Então, por exemplo, a igreja melquita no Egito, ela foi perseguida, porque ela não era a maioria. A maioria da igreja no Egito é a igreja copta ortodoxa, que era contra o Concílio de Calcedônia, e é isso. Então, qualquer grupo assim, dissidente, existia esses acordos também com os estados não cristãos. A mesma coisa na União Soviética. A Igreja Ortodoxa Russa, ela sofreu, assim, talvez o maior cisma da Igreja Ortodoxa Russa foi o chamado a oposição dos velhos crentes, a comunidade Staroveli, que não aceita as reformas litúrgicas do Patriarcado de Moscou no século XVII. E esses grupos de velhos crentes, eles simplesmente foram sendo varridos pelo governo comunista, porque se é para ser cristão, então vai ser da igreja oficial, que é a Igreja Ortodoxa Russa, que está aliada com o governo. Não vai ser cristão de outra igreja. Para uma pergunta que também você já tratou um pouco. Então, a relação da igreja com os muçulmanos é boa? Tipo, Olha, eu tinha lido num livro há muito tempo, não lembro nem qual é mais. Acho que foi numa live, na verdade, numa live, no podcast. Que em caso de demônios endemoniados, pessoas, muçulmanos, etc., levavam esses endemoniados para cristãos orientais, para paz do deserto, para exorcizar esses demônios. Então, tipo, existia realmente essa convivência boa entre eles? não só existia, como ainda existe. Você vê santuários cristãos sendo de santos cristãos, né, onde supostamente acontecem milagres e curas, né? Você vê presença de devotos muçulmanos ali pedindo milagre e cura. Então, por exemplo, eu acho que foi ano passado que ficou famosa uma foto de uma senhora muçulmana que levou o neto que era cego para um santuário maronita. Ela pediu a intercessão de Mor Charbel, né, que é o santo maronita, e o bebê lá, o neto dela, foi curado. E por isso ela deixou de ser muçulmana e virou cristã. A dinâmica no mundo entre cristãos e muçulmanos, eu não diria que ela é boa, eu diria que ela é complexa. Porque, assim, depende do grupo muçulmano que está no poder. Geralmente, assim, historicamente, os xiitas eles foram muito mais tolerantes com os cristãos do que os sunitas. Então, depende do grupo, da vertente islâmica, depende de muita coisa. E tem também os níveis, né, de convivência. Por exemplo, você tem aquele nível de convivência que é o nível micro, né? Que é o eu sou cristão e meu vizinho é muçulmano. Então, você tem uma convivência. O cristão ali é padeiro e o vizinho dele é muçulmano, é relojoeiro. Então, você tem esse nível de convivência micro e você tem o nível macro, né, que seria assim a igreja e o Estado. Então depende muito, assim, desde que o islamismo chegou, ele nunca mais saiu. Então, meio que essas igrejas elas tiveram que aprender a conviver com o islamismo da sua forma, da sua maneira. Claro, houveram muitos períodos de perseguição, tanto no nível macro quanto no nível micro, mas também houveram períodos de paz e prosperidade. Por exemplo, no Califado Omíada, que é logo o regime que sucede o regime dos califas ortodoxos, né, o Califado Rashidun, seriam os 5 primeiros califas que tanto xiitas, sunitas e carigitas reconhecem. O período Omíada ele foi um período de prosperidade para muitas igrejas. Foi um período de ação missionária também, porque os omíadas eles não faziam proselitismo entre os cristãos, porque os omíadas eles entendiam que o islamismo era a religião dos árabes. Então, se você não era árabe, você não tinha que virar muçulmano. E muitos funcionários, os cristãos, como eles eram mais educados, assim, no sentido de ter uma vida escolar muito maior do que esse povo que tinha acabado de se unificado das tribos do deserto,
da Arábia saíram como povo guerreiro, então muitos cristãos alcançavam altos cargos no mundo muçulmano durante o Califado Omíada. Depois, mais ou menos, isso vai mudando. Então, depois que o mundo islâmico ele se fragmenta, também a forma como os cristãos são tratados muda. Por exemplo, tem o grupo cristão que é a favor de um inimigo do que é a favor do inimigo do governo vigente. Então, esse grupo vai ser perseguido e aquele grupo que é a oposição a esse grupo cristão vai ser protegido. Então, por exemplo, você tem o caso da comunidade armênia no Irã. A comunidade armênia no Irã, ela prosperou, tanto é que ela está em uma série de regalias. Quando teve a Revolução Islâmica em 79 dos Ayatollahs, a comunidade armênia no Irã não foi nem tocada. Por quê? Porque eles tinham uma boa relação e eles têm uma relação histórica desde o século XVII. Uma das maiores cidades armênias fora da Armênia é Nova Jufa, que é uma cidade no coração do Irã. Interessante isso. Eles defendem porque eles são preservados nesses regimes, né? Mesmo sendo um regime autoritário diferente da visão mais liberal do Ocidente, mas como eles têm uma certa liberdade, eles são contra a queda desses regimes, né? Sim, você tem, por exemplo, pode ser tabu que eu vou falar aqui para muita gente, mas a maior parte das igrejas orientais na Síria, elas apoiam o regime do ditador Bashar al-Assad, porque o regime dele não é baseado na Sharia, né, na imposição do islamismo. Porque o próprio Bashar al-Assad, ele é de uma vertente muçulmana considerada heterodoxa, que é os alauítas, que eles são uma minoria. Então, ele sabe o que é ser perseguido. Então, o regime dele meio que protege todas as minorias contra uma maioria sunita que está se radicalizando e que está reclamando, né? Então, por Massa, mais velho. impopular que seja, assim, é muito polêmico, né? Falar assim, não, então, porque as igrejas ali defendem o Assad, direto. Mas por quê? Porque se muitos líderes cristãos dessas igrejas na Síria falam que se Bashar al-Assad não fosse o ditador e presidente da Síria, o cristianismo na Síria podia ter desaparecido. Como, tipo, não é tudo preto no branco, né? Não, as coisas é muito cinza, né? Meu Deus do céu. Então, existe essa relação também boa com regimes que aqui a gente considera, tipo, cara, que absurdo alguém defender, mas, tipo, eles têm os motivos deles. Tipo, eles me preservam, então eu vou apoiar eles. Se não for isso, minha igreja vai sumir. É essa a visão, É, né? aquela visão, sabe? Tipo, esse é o menos pior. Esse é o menos pior. Utilitarista, né? É, É até uma visão um pouco assim, um pouco até realista, porque, tipo, beleza, vamos lá, vamos supor assim, os Estados Unidos vai vir, vai liberar meu país, vai botar a democracia americana, aí vai ficar tudo na paz. Cara, a gente sabe que não é assim, né? Tem vários países no Oriente Médio que mostram que não foi assim, então, tipo, eles preferem do jeito que tá e ir avançando, né, devagarzinho. por exemplo, hoje, falando, por exemplo, da questão do Egito, depois que estourou a Primavera Árabe, você tinha imagens disso de cristãos coptas apoiando a derrubada do regime lá do ditador. Só que aí, o que aconteceu? Quando eles derrubaram o regime lá do ditador egípcio, assumiu a Irmandade Muçulmana. E, tipo, a Irmandade Muçulmana foi para cima dos coptas. Então, meio que, depois que voltou, houve um golpe o Egito, se eu não me engano, ele tá até hoje nesse regime, que é um regime de ditadura militar, que derrubou a Irmandade Muçulmana. Os coptos, eles preferem apoiar esse regime, que é a ditadura militar, do que voltar à Irmandade Muçulmana. Entendi, perfeito. Ian, você estava falando sobre lidar com heresias e tal. Como é a patrística na teologia de vocês? Ela, tipo, tem outros pais da igreja, são diferentes, ou
são os mesmos ou acrescenta alguns a mais? Como é que é? Olha, acrescenta alguns a mais é pouco, porque assim, no Oriente não existe a ideia de que a patrística acabou. Se você pegar os manuais que ensinam sobre patrística, eles vão falar assim, a patrística ocidental acabou no século VIII, e a patrística oriental acabou no século VIII, lá com o último autor grego. Só que assim, existem muitos autores que não fazem parte desse binômio, né? É Ocidente grego ou melhor, Ocidente latino e Oriente grego. Existem muitos autores assim por cada igreja. Por exemplo, a patrística etíope, ela só floresce mesmo no século XV, sabe? À beira da grande mudança do cristianismo no Ocidente com a reforma protestante, está lá a patrística etíope florescendo. Você tem toda uma renovação patrística na Rússia no século XVIII. Então, tem autores que são considerados pais da igreja que são contemporâneos. Claro que, assim, a ideia que se tem da autoridade dos pais no Oriente, ela é quase que equivalente a você falar de tradição numa igreja oriental é você se referir basicamente ao ensino dos pais da igreja. É basicamente isso, é o mesmo nível. Tradição se confunde com a autoridade dos pais da igreja. Então, assim, cada igreja tem a sua patrística, né? Então, a igreja copta tem a deles, então a patrística deles não está em grego, não está em latim, está em copta, está em árabe. Você tem a patrística siríaca, preservada na língua siríaca, você tem a patrística georgiana, preservada na língua georgiana, tem a patrística etíope, preservada em Ge'ez, que é como se fosse uma língua ancestral lá da Etiópia. Você tem muitos mundos culturais e você tem muitos pais da igreja. Então, cada igreja tem o seu próprio pai. Assim, tem, claro, aqueles que eu falei, que são aqueles que são universalmente reconhecidos, que geralmente são do período mais antigo, mas você tem, para cada igreja, você tem autores próprios, que não são reconhecidos pelas outras igrejas. Uhum. Então, por exemplo, vou citar aqui um caso bem interessante, que é Santo Isaac de Nínive. Esse aí é o último autor cristão que é universalmente reconhecido por todas as igrejas. Ele era filho da igreja do Oriente, ele nasceu no Catar, ele era um monge ali na Mesopotâmia, e assim, as obras dele foram traduzidas para quase todas as línguas cristãs possíveis. E aí ele se tornou, mesmo sendo filho de uma igreja considerada herética pelas outras, ele se tornou um grande professor dessas igrejas. Por exemplo, Santo Isaac de Nínive, ele é mais importante fora da igreja dele do que na... Ele é mais importante fora da igreja dele, por exemplo, na igreja ortodoxa, todo monge que vive no Monte Athos lê Santo Isaac de Nínive. Na Rússia, Santo Isaac de Nínive tem uma importância enorme. O próprio Dostoiévski cita Santo Isaac de Nínive várias vezes. E assim, na igreja dele ele é só mais um, sabe? Na igreja dele ele é só mais um. Ele é mais um pai da igreja. Enquanto que em outras nossa, ele tem uma importância enorme. Você falou alguma coisa sobre ele ser o último. O último o quê? Não, ele é o último autor cristão que é universalmente aceito por todas as igrejas. Ele é considerado um pai da igreja por todos. Ah, sim. Ele é o único que é ecumênico, né? Ele é o último, né? Ele é o último. O último, o último. Tem Tá outros vendo? que vieram antes, claro, que é, por exemplo, Atanásio, os padres capadócios, Crisóstomo. Esses aí são universalmente reconhecidos, mas assim, Santo Isaac de Nínive é o último. Agora, se você quiser, por exemplo, um autor que, por exemplo, só os coptas reconhecem, Shenouda, o São Shenut de Atripe. Ele é um autor que só os coptas reconhecem como pai da igreja deles. Ou então, você pega, por exemplo, Nerses IV, o Gracioso. Ele é um autor que só a igreja armênia reconhece. Ou você pega Mar Babai o Grande. Ele é um autor que só a igreja do Oriente reconhece. Ou então você pega Máximo Confessor ou Gregório Palamares. Esse só a igreja ortodoxa reconhece.
Entendi, perfeito. Uma coisa que você me disse foi. Você falou da ameaça gnóstica e o que parou os gnósticos foram a espada dos muçulmanos, mas eles não foram a única grande ameaça e a principal ameaça no Oriente, não foi? Teve também os. Como é o nome? É, a heresia da. Que Os tem a igreja. maniqueus? Que tem a igreja até, e ainda até hoje, que virou até a igreja budista. Ah, os maniqueus. Os maniqueus, os maniqueístas. Como se deu essa disputa toda, hein? Assim, né, para quem não conhece o maniqueísmo, conhece só por via Agostinho, o maniqueísmo ele é uma heresia surgida ali na fronteira do Império Romano com o Império Persa, ali na Mesopotâmia, onde Mani ele se declarou o paráclito prometido por Jesus e ele seria a última revelação da história da humanidade. Então ele seria o sucessor de Buda, Zoroastro e Jesus Cristo. E aí ele criou uma religião toda sincrética, assim, que misturava zoroastrismo, budismo e cristianismo gnóstico, e ele criou esse sistema. E diferente de outras seitas gnósticas, que elas eram grupos fechados, o maniqueísmo ele se estruturou quase como uma igreja mesmo. Então, que a Mani, que era como se fosse Jesus Cristo, e aí ele tinha o grupo dos 12 apóstolos dele, depois você tinha o grupo dos bispos, era quase uma cópia da hierarquia da igreja mesmo. E como o maniqueísmo era um movimento organizado, eles conseguiram se expandir. E ele foi o principal concorrente do cristianismo no Oriente, tanto no sentido missionário, quanto no sentido de doutrina mesmo, de, de combate doutrinário. No ramo missionário, você tem os maniqueus, como eles eram perseguidos também com os cristãos no Império Persa, eles foram se dissipando. A primeira grande perseguição ao maniqueísmo já aconteceu na própria vida de Mani. E aí os seguidores dele vieram para dentro do Império Romano. Então foi assim que, por exemplo, o maniqueísmo chegou na África, onde Agostinho morava. E outra parte foi para o leste, foi sendo empurrada para o leste. Então os maniqueus, muito provavelmente, a primeira vez que um chinês ou um turco ali da Ásia Central, mais ou menos naquela região onde fica o Turcomenistão, o Cazaquistão, o Uzbequistão, muito provavelmente a primeira vez que alguém ouviu falar do nome de Jesus Cristo foi via a igreja maniqueia. E assim, o maniqueísmo, surpreendentemente, ele durou até o século XVII no sul da China. Depois teve a perseguição final e aí a igreja maniqueia desapareceu. Mas até a chegada do Islã, o maniqueísmo foi o principal concorrente ao cristianismo. Quais eram as doutrinas dele? Assim, a gente tem as fontes, claro, maniqueias próprias. Ele ensinava um dualismo entre o mundo da luz e o mundo das trevas. O mundo das trevas seria o mundo material e o mundo da luz seria o mundo espiritual. E aí, consequentemente, você tem todos os problemas que o cristianismo vai enfrentar. Então, por exemplo, a questão de se a criação é boa ou não. A validade da revelação bíblica, já que Mani criou seu próprio evangelho e falou que estava sucedendo as três religiões, budismo, zoroastrismo e cristianismo. O dogma da trindade, do Deus único, porque para Mani existiam dois princípios, um bom e um mal. O Deus mal criou o mundo material e o Deus bom ficou lá na luz. E aí qual que era o objetivo? Qual que é a salvação da humanidade? Praticar uma ascese rigorosa contra a carne, para que você se torne um ser de luz pura. Perfeito, perfeito. Eu lembro de ter. Vai sair, já saiu até o episódio sobre Santo Agostinho, e a gente tratou sobre a ideia de que Santo Agostinho realmente era maniqueísta até depois de sua conversão, o que é uma besteira total.
E ainda existe, né? Como eu tinha dito, a igreja maniqueísta ainda existe, ainda sobreviveu uma, não foi? Não, ela acabou no século XVII. O que existe são templos dela. Ainda existem os templos na China. Hoje, os templos maniqueístas, eles são usados na China por santuários, por monges budistas, mas, assim, a comunidade maniqueia não existe mais, não. Não envolve mais Cristo também, né? Oi? Não envolve mais Cristo também. Não, não. E uma das últimas perguntas. Existe hoje ainda um desejo de ecumenismo forte nas igrejas orientais com os latinos? Atualmente, sim, as relações melhoraram muito. E hoje, assim, dado toda a crise que está acontecendo nas terras de origem, essas igrejas, elas mais que precisam de ajuda. Então, você vê direto, diplomaticamente, líderes orientais se encontrando com líderes cristãos, ocidentais. Você vê isso nos noticiários, assim, é bem frequente. Geralmente, hoje, assim, a figura principal que tem contato com a hierarquia oriental é o Papa Francisco, da Igreja Católica Romana, né? Ele é o principal líder assim que tem envolvido as igrejas orientais no diálogo. Ele, desde Gregório Magno, não existia um bispo de Roma que tinha uma amizade pessoal com um hierarca oriental como ele tem, com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I. Até a Igreja Ortodoxa Russa, que era uma igreja mais fechada, o primeiro diálogo que houve entre a Igreja Ortodoxa Russa e o catolicismo romano foi com o Papa Francisco. Mas você tem, por exemplo, encontros frequentes entre os líderes da igreja no Oriente Médio, que aí não envolvem só líderes orientais, no sentido das igrejas matrizes, você tem católicos e você tem protestantes orientais também envolvidos no Oriente Médio. E Ian? no... Ian, tá me escutando? Alô, alô? Alô? Oi? Eita, travou aqui. Tá, tudo Alô, bem, pode Samuel. continuar. Tô escutando já, perfeito já. Então você tem esse desejo também. Mas assim, algumas relações históricas com algumas igrejas do Ocidente, elas meio que fraquejaram, até por uma questão de valores, mudanças na sociedade. As igrejas orientais, elas ainda são muito conservadoras em certos aspectos. Então, por exemplo, a relação ecumênica entre as igrejas orientais e a igreja anglicana, ela decaiu um pouquinho, mas não tanto. E com outras igrejas tem crescido, né? Porque hoje, graças à globalização, da informação, as pessoas estão vendo esses cristãos. Então, por exemplo, a primeira vez que os coptos ficaram famosos foi em 2011, quando eles foram massacrados pelo Estado Islâmico lá nas praias da Líbia. Então, o pessoal está vendo o mundo. Hoje você consegue ver a situação dessas igrejas. Por mais fechadas que elas sejam, em alguns aspectos, hoje é possível, né, um maior contato. Então, a tendência é sempre que a relação ecumênica aumente. Assim, na Organização Mundial de Igrejas, né, o Conselho Mundial de Igrejas, você tem todas as igrejas orientais ali representadas, todas. Todas, todas, todas. E você tem a maior parte das igrejas protestantes e evangélicas também compondo o Conselho Mundial de Igrejas. Então, que é basicamente isso, né? A formação das igrejas protestantes e evangélicas com as igrejas do Oriente, porque o catolicismo romano até hoje não entrou. Uma questão que você é oriental, mas você responde à Igreja Católica Romana, correto? Não é exatamente assim, mas Você pode explicar simplificando, melhor? eu respondo à igreja, assim, a igreja católica que todo mundo conhece, ela é uma igreja
Ela é uma igreja dentro das 24 igrejas que compõem o que a gente chama de Igreja Católica. A Igreja Caraca. Católica Romana, ela é uma. Tem 23 outras igrejas que são orientais, que compõem a Igreja Católica. Eu faço Com parte de cada uma papa? dessas. Sim, a gente tem o que a gente chama de comunhão, né? O nosso patriarca, que é o patriarca Melquita de Antioquia, ele está em comunhão com o Papa Francisco, o bispo de Roma. Aí é, pode surgir, tipo, existem desacordos. Desde que houve as uniões, a maior parte das igrejas católicas orientais, elas nasceram de cismas internos das suas contrapartes matrizes, né? E, assim, eu sou bem honesto, assim, a união da maior parte dessas igrejas foi motivada por fatores políticos, econômicos, mas, assim, também existia um senso de se unir à Igreja de Roma, não só por vantagem, mas por questão de fé mesmo. E, assim, como muito da tradição oriental foi preservada, então há alguns aspectos assim de conflito. Por exemplo, somente agora, no reinado do Papa Francisco, que foi permitido que padres casados fossem ordenados na diáspora. Antes Uhum. existia uma proibição. Então, por exemplo, você só podia ter padre casado das igrejas orientais católicas lá nas terras de origem dela. Todo lugar que não fosse terra de origem dela não podia ter. Agora pode. Isso foi uma luta de séculos. Até hoje, existe uma luta da hierarquia católica oriental pelo total controle de jurisdição dos seus fiéis na diáspora, porque a maioria tem que ficar sendo cuidada por um hierarca latino. Se você não tem uma hierarquia própria erigida na diáspora, você tem que ser cuidado por um bispo latino. E as igrejas orientais querem cada vez mais na diáspora criarem as suas próprias hierarquias. Existe todo um processo burocrático assim que é barrado. Assim, os bispos latinos meio que eles não gostam de concorrência. Uhum. Interessante. Ian, a gente vai dividir aqui essa live em duas, que o tempo já está ficando muito grande. A gente pretendia ficar nessa primeira parte uma coisa mais histórica, uma pegada mais de tirar dúvidas sobre a história, falar algumas curiosidades sobre. Na segunda, a gente vai tratar sobre teologia mesmo, doutrina, algumas doutrinas que são diferentes da nossa, algumas doutrinas que são apenas deles, que só eles seguem, os irmãos. E vai ter a parte que eu estou mais ansioso para acontecer, que é o folclore cristão da Igreja Oriental, que é a parte que eu estou mais esperando. Eu criei uma expectativa enorme nisso e eu peço que Ian tenha muitas para me contar. Tenho bastante história. Coisa boa. Irmão, você quer recomendar algum livro? Olha, para quem gosta de história do cristianismo, eu recomendo História do Movimento Cristão Mundial, que é um livrinho verde, tem o volume 1 e tem o volume 2, porque ele é o único livro em português assim que ele dá atenção à história das igrejas orientais. E assim, ele não dá uma história que nem você acha na maioria dos livros, que é como se fosse um verbete de dicionário, né? Uma linha, duas linhas, um parágrafo. Não, ele dá capítulos inteiros, inclusive no volume 1, a maior parte da história do cristianismo está no Oriente, né? Então, ele dá um foco bem grande, então é muito bom, eu recomendo para todo mundo que quer conhecer a história das igrejas orientais. Eu recomendo esse livro. Tem uma que não é necessariamente algo geral para igrejas orientais, mas como só tenho esses dois, sobre a Igreja Ortodoxa, que é o Mistério da Fé, de Hilário, eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, e a Confissão dos Teus, que foi Jadson que traduziu. É uma boa recomendação, Ian? Sim, o problema, né, é porque só vai falar da igreja ortodoxa, né? É algo Então, específico, né? é algo bem assim, mas é o que a gente tem em português e no Ocidente, geralmente, por causa dessa limitação, né? O pessoal Sim. só conhece a igreja ortodoxa. O É. resto,
é bem difícil de ter assim algo específico. Tem um livro Então, também. Ah, pode falar. né, por isso também que eu recomendo, né, a história do movimento cristão mundial, porque ele não fica só em Bizâncio, né, e no mundo eslavo, ele vai para os outros. Assim, eu acho que a maior parte do livro ele fala da Igreja do Oriente, porque a Igreja do Oriente, pouca gente sabe, mas no século XIII, ela era a maior igreja do mundo. Ela era uma igreja que se estendia da Mesopotâmia até a China. Ela tinha uma metropolia na China, ela tinha territórios na Índia, ela tinha territórios na Ásia Central. Inclusive, muitas tribos mongóis, antes da unificação com Gengis Khan, eram cristãs. Aliás, o principal inimigo de Gengis Khan, que era a tribo dos Queraitas, que era a tribo mais forte da Ásia Central, era toda cristã. E isso é uma história que pouca gente sabe, né? Há turcos cristãos, a maior parte das princesas mongóis, elas eram todas cristãs. Então, quando a Igreja do Oriente ela atinge o seu apogeu missionário, tem cristão na China, tem cristão no Turcomenistão, tem cristão na Índia, tem cristão na Mesopotâmia, tem cristão na Pérsia, tem cristão na Mongólia. E são um dos cristãos assim que geralmente a gente não ouve falar, né? Uhum. A Constantinopla era da Igreja Bizantina Eslava? Constantinopla é a principal igreja da Igreja Ortodoxa Bizantina. Já tô E, aliás, lendo, era olha a aí. capital do Império Bizantino, né? Sim. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Eu vou aperrear bastante o Ian para ele fazer uma série sobre só ele. Não vai ter nem eu. Ele grava e eu posto. Ele falando na história de cada uma das igrejas das cinco principais. E eu vou conversar bastante com ele. Eu sei que ele, se eu insistir muito, ele vai ceder. E é, sobre essas igrejas, porque é um material raro, é um material rico, é o que engrandece e é o que exalta o nome do Senhor e também alegra o coração do verdadeiro cristão para ver como a palavra de Deus se expande de maneiras diferentes em todo o mundo e mesmo assim consegue alcançar vários tipos de pessoas, vários tipos de culturas e continua sendo a palavra do Senhor. Eu tinha visto no canal de Lucas Gesta, o professor Lucas Gesta, um culto, ou missa, não sei ao certo, acho que era Santa Ceia, era comunhão, na igreja da Índia. Cara, que cores lindas as vestes dos sacerdotes. Eu vou te mandar, eu não sei se você lembra ou sabe qual é. Eu vou Sei, te mandar. é na igreja Ciro Malankar. É, Na cara, que igreja lindo, velho. Que lindo. Então vai dar certo. Já tô com essa ideia nova que eu vou insistir depois com o Ian. E vamos ficar aqui por aqui, pessoal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus estudos. Ian, quer finalizar com alguma coisa? Para quem tiver interesse, assim, eu tenho a minha página no Instagram, né? Então, quem A quiser lendária. acompanhar, segue lá. Lá eu posto muita tradução de conteúdo patrístico oriental inédito em língua portuguesa. A maior parte dos nomes dos autores lá, geralmente eu pego sempre aqueles que não são conhecidos mesmo, para tentar, né, engajar o pessoal a conhecer, buscar mais. Tá o Então é link isso. na descrição. Eu vou botar o link na descrição. E até a próxima parte, pessoal, onde vamos tratar sobre teologia e doutrinas. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Valeu! Obrigado.